Olha, o vice-presidente eleito, general Antônio Martins Mourão, falou ao jornalismo do SBT sobre os primeiros passos da gestão de Jair Bolsonaro. Eu enxergo o seguinte, eu sou um assessor privilegiado do presidente por eu ter sido eleito também. Né? Os demais aí que vão ser escolhidos, ministro A, B, C, D, nenhum deles foi eleito e a qualquer momento pode ir embora. Né? Eu não posso ir embora, então eu tenho que permanecer até o último dia. Né? Então o que eu vejo é que eu posso assessorar realmente o presidente, né, em questões ligadas aí a relações exteriores, né, nessa própria parte de projetos, né, de parcerias público-privada, né, integração com a sociedade, aí, com o mercado, com a área industrial, o que eu puder ajudar nele, aí eu estou disposto. Olha, eu julgo que o planejamento, nós já temos um planejamento, né, mas ele tem que, em termos de programas e planos, mas eu acho que o principal agora é definir o tamanho da esplanada, né, para, após definir o tamanho da esplanada, selecionar aqueles que vão ocupar os diferentes cargos dos ministérios, né, e, se puder, anunciá-los o mais cedo possível, é bom para que eles já possam iniciar a composição das equipes. Eu julgo ali, por exemplo, o Ministério da Educação deve absorver, como foi antes, a questão da cultura, não sei se talvez o esporte vá para dentro da educação, né? Com isso você já dá uma boa enxugada, né? Aí a questão aí de cidades e infraestrutura é outro, algo que pode, infraestrutura não, perdão, é integração. Integração regional e cidades é algo que podem trabalhar junto, então, mas o pessoal está estudando isso. Eu vejo, no primeiro momento, que a nossa legislação é muito permissiva, né, em termos do cumprimento de penas, falando na parte penal, né? Então, eu julgo que o elemento que comete crime, ele tem que ter realmente, né, a compreensão, né, e também aquela expectativa de, ao cometer o crime, ele vai ser realmente punido. E não ele vai tomar uma sentença ali de 10, 12 anos e em 3 anos ele está na rua. Isso é um convite a ele continuar delinquindo. Eu não penso hoje você aumentar além dos 30 anos, mas eu digo o seguinte, um camarada hoje condenado a 20, ele não cumpre. Então, se ele for condenado a 20, o cara cumprir realmente 20 anos, ou usando a gíria da cadeia, puxar 20 anos na cadeia, eu acho que ele vai passar um bom tempo pensando em não cometer mais crime. Afinal de contas, ele só não pode passar de 30, né? Eu acho que 30 anos, o camarada entrar na cadeia com 30 anos de idade vai sair com 60. Se você fosse condenar o cara a 40, 50 anos, é quase uma prisão perpétua, né? Seria uma mudança muito grande na nossa legislação. Houve muita, né, digamos assim, muita timidez nessa questão de lei antiterror, né, porque o governo de turno ele tinha um pensamento, né, olhando pelo viés de esquerda, né, quase como que simpático, né, a atos de terrorismo, até porque muitos deles no passado tiveram envolvidos em atitude dessa natureza. Esses movimentos sociais, MST, MTST, o senhor acha que eles podem ser enquadrados numa questão? Vai depender do tipo de ação que eles executarem, né? Okay? Onde é que tu vai tipificar realmente o terrorismo? Pô, quando o camarada invade uma fazenda e coloca as pessoas como refém, né? Então são situações distintas de pura e simplesmente bloquear uma estrada. O crime organizado ele está estruturado no mundo inteiro, né? Isso não é uma particularidade nossa. O nosso problema é que, como nós temos uma disputa por território dessas diferentes facções criminosas, elas viraram praticamente uma guerrilha, e uma guerrilha bem armada, né? Então nós temos que combater em 3 níveis, né? Nós temos que combater no nível da repressão, né? Pura e simples, a ação policial. Nós temos que combater no nível internacional, no relacionamento com os países que são os grandes produtores de droga, ou seja, ter uma ação mais agressiva da nossa diplomacia, de modo que esses países também combatam essa atividade lá dentro, e nós temos que trabalhar na área social, de modo que a gente separe a população dessas comunidades onde estão encristadas as facções criminosas. O Exército tem uma posição muito clara, né? Senão nós vamos partir para uma mexicanização aqui, né, no Brasil. A nossa visão dessas operações de garantia da lei e da ordem é que elas devem ser episódicas, não é? E não virar algo recorrente. Então, quando realmente a situação atingir um nível de gravidade que a Polícia Militar perde sua condição de atuar, não é? Aí é o momento de empregar o último argumento do rei, que é o Exército. O Rio não é a cidade mais violenta do Brasil. A cidade mais violenta do Brasil, pelo que eu sei, é Belém, Fortaleza e Natal.
O senhor não descarta a necessidade de usar o Exército em casos... Já foi usado, né? Já tem greve de polícia militar no Ceará, já foi usado, greve de polícia militar na Bahia, no Rio Grande do Norte já foi 2 vezes, se eu não me engano. Espírito Santo, tivemos aquele caso aí há 2 anos atrás. Está sendo discutido isso aí no grupo, né, que assessora o presidente Bolsonaro, né? E tem várias visões ali dentro. Tem a visão, né, que coloca que essa reforma que está no Congresso seria um passo inicial. Tem outros que acham que ainda deve ser feita uma auditoria, porque o déficit não seria esse que realmente é cantado, né? E tem aquela turma que quer começar tudo do zero. Se perguntarem a minha opinião, eu acho que a reforma do Temer é boa. Tem um avião voando aí que vai cair, ele vai cair no nosso colo se nada for feito. Se aprovar isso aí, ele vai voar mais lá para frente. E a gente tem tempo para trocar o motor dele com ele voando. Quer dizer, não pode ser populista, né? Nós temos que ver o melhor para o país e o melhor para o indivíduo, né, como um todo. O que adianta você dizer que o camarada vai ter esse benefício e quando chegar a vez dele receber, ele não terá mais? Não há dinheiro para pagar, que é o que vai acontecer. Os militares também vão sofrer as consequências da reforma da mesma forma? Os militares, né, eles não têm um sistema previdenciário, eles têm um sistema de proteção social, até porque, dentro do modelo, o governo não dá a contraparte, né, dos militares. Mas existem ainda algumas medidas que podem ser tomadas, como o aumento do tempo de serviço, que é o que vai acontecer para os demais cidadãos, e que as forças, né, têm condições de oferecer para o governo. Esse eleitorado expressivo que não votou no Bolsonaro e que votou, às vezes, no PT contra o Bolsonaro, ele vai receber o mesmo tratamento. É lógico, isso aqui é Brasil. O Brasil é para os brasileiros, né? Uma grande coisa que a gente quer é que o Brasil entre numa rota de progresso exatamente para que a nossa juventude não tenha como ideal ou fazer um concurso público ou ir morar no estrangeiro. Não tem aquela famosa frase quando o cara vai a Las Vegas e diz o que acontece em Vegas, fica lá. Então, fica na campanha.